Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando. Não soltei vídeo ontem, depois do jogo, como eu costumo fazer, né? E às vezes deixa a coletiva para o dia seguinte. Então vou fazer aqui um compilado, né? Jogo e coletivo, né? E coletiva, né? Bom, Vasco ganhou 3-1, primeiro tempo bom, mas é pouco aí para a sequência da própria Copa do Brasil e o Brasileirão. Estamos na zona de rebaixamento. Vamos torcer sempre. Parece que tem uma polêmica aí, né? Uns pedindo público zero, outros não e tal. Eu nunca vou pedir público zero, jamais. Eu tenho vídeos e vídeos sobre isso, né? Já teve aí canal grande pedindo público zero, jamais farei isso. E vamos continuar torcendo, mesmo sabendo que o Vasco, com esse time, não vai ter vida longa na Copa do Brasil e tem que pensar, friso aqui, reitero, no Brasileirão estamos na zona do rebaixamento, né? Bom, primeiro tempo bom, marcação alta, pitou muito bem, lado esquerdo muito bem também com o Nuno, pitou o Nuno, né? Tietchan aparecendo ali também, primeiro gol do Vasco sai pela esquerda, por baixo, segundo gol do Vasco pela direita, no chute do Ryan e no rebote do Coutinho, tem que chutar, se não chutar a bola não entra, levamos o gol contra o Mirassol, porque chutaram e o Fusato levou aquele frango, né? E ontem o chute do Ryan, no rebote, o Coutinho fez. Então tem que chutar. E o terceiro gol, também pela esquerda, né? Primeiro e terceiro pela esquerda, segundo pela direita. Uma boa tabelinha ali, da galera da esquerda ali, Nuno, Piton, e o Tietchan entrando ali pelo meio, fazendo um belo gol, né? O Vasco tem que ter mais variações. A gente vinha vendo só chuveirinho. Ontem também, muitos chuveirinhos, mas variações aí por dentro, pela esquerda, mas também tem que ter um pouco mais de variação pela direita. O Vasco ficou capenga demais. Um lado só é fácil ser marcado, né? Bom, eu sempre falo aqui, né? Os jogadores vão oscilar. Notadamente o Ryan vai jogar um jogo bem contra o CSA. Notadamente é mais fácil em casa. E vai jogar alguns jogos ruins. Normal, né? Até os jogadores mais cascudos na época oscilavam, dos craques, né? Quanto mais agora que não tem mais craque e jogadores mais novos vão oscilar, né? Bom, o Vasco não tem atacante pela direita, já que eu falei de Ryan, o Vasco não pode liberar esse jogador para a seleção, e parece que o Vasco não vai liberar para a seleção o Ryan. Não temos jogador pela direita, né? O Vasco vai contratar o Andrés Gomes e tal, não sei o quê. Não sei se para onde ele joga, não tenho muita informação, e eu não gosto de especular, só quando chega eu vou correr atrás, né? E a gente não tem jogador pela direita. Garré não é um atacante pela direita, como o Carille já falava isso, né? E o David improvisado na direita não rende como rende na esquerda. E vem rendendo pouco aí, né? David entrou muito mal ontem. O Diniz colocou o Garré jogando mais por dentro, disse que é um jogador de associação, nunca foi ponta, o próprio Carille já tinha dito isso, reitero aqui, né? A gente já sabia. É um jogador ali, né? Lembra muito o Maxime, que tentavam colocar ele na ponta, ele pediu para sair porque não queria jogar na ponta, era aquele jogo de associação, né? Era um 8. E aí rodaram com o Maxime, né? Bom, o técnico falou em Puma, né? Pela direita. Já jogou outras vezes aqui, nessa posição, e aqui comigo não vejo ele ganhando muita chance ele não. Ele não conseguiu render das vezes que entrou pela direita, mais avançado. É um jogador que um dia joga bem, um dia joga mal, jogador sem raça, sem sangue, né? Lá atrás o Carille também falava que o David poderia jogar, né, quando voltasse a treinar, na função do Verratti. E ontem, na coletiva, o Diniz falou sobre isso. Não, na função do Verratti eu posso colocar o GB, posso colocar o próprio Ryan, posso colocar o David, né? Não é barrar o Verratti, né? Porque é uma peça boa por cima. É jogar com variações, ora por cima, ora por baixo. Mas às vezes quando o Verratti não estiver bem na partida, você pode trocar. E aí coloca alguém no lugar dele. David já jogou como centroavante no São Paulo. Eu falo isso aqui direto, né? Bom, pedimos as variações, mais pelo lado direito, tá faltando, né? David ontem entrou, não entrou bem. O Garré, normal, né?
Jogador que no Vasco faz 3 embaixadinhas, acerta 2 passos, o pessoal, entrou bem e tal, deu um belíssimo passe, né? Teve uma bola na área que ele podia chutar, quis tocar, mas é falta de ritmo de jogo aí, né? Isso é fato. Bom, seguindo aqui, o Vasco tem que chutar mais. Eu sempre pedi isso aqui nos meus vídeos. O Vasco tem que chutar mais. Ontem o Vasco chutou, né? Com o Ryan, um balaço no segundo gol, dentro da área. E eu peço para chutar mais fora da área, como ele fez ontem, e deu rebote para o Coutinho. O próprio Tietê, salvo engano, botou uma bola na trave, né? De fora da área. O Vasco tem que chutar de fora da área, né? Bom, Hugo Moura, né? Me perguntam aqui no canal, me perguntam amigos. Você gosta do Hugo Moura? Falha muito na marcação dentro da área. Volante é volante, zagueiro é zagueiro. Ah, mas o Diniz colocava o André como zagueiro. Pecava pelo tamanho. O André era um micro jogador, né? O Hugo Moura é maior. E ontem, para você ver, o gol do CSA, né? 3 caras do Vasco ao redor do jogador do CSA, ele cabeceia sozinho, né? Então o Vasco tem que ter jogadores mais das funções que façam as valências daquela função, né? Ah, mas o Hugo Moura tem um bom passe, tá, mas dentro da área, no jogo de cabeça, não é um bom marcador, e o Vasco vem levando gols de bola aérea, né? A zaga do Vasco afunda muito, né? Corre para trás, ela afunda, que entrar na área, na sua área, corre muito para trás e não diminui o espaço entre a própria zaga e os volantes, né? Isso já acontecia com o Vasco, há muito tempo vem acontecendo. O Vasco corre para trás. Não, tem que avançar, diminuir aquele espaço ali entre a volância e a zaga, até porque supostamente não tínhamos zagueiros lentos, né? O Hugo Moura e o outro zagueiro não são lentos. O Vasco tem que trabalhar isso. É pouco, né? Jogar um tempo só e no segundo tempo ficar correndo para trás. É muito pouco isso, né? Para fechar aqui, agora tem um jogo contra o Galo, um jogo difícil. O Galo vem embalado aí, eliminou o Flamengo, né? Até um amigo flamenguista eu vi no jogo com ele na quarta-feira, salvo engano, anteontem, né? O Flamengo nunca reverteu uma desvantagem na Copa do Brasil, né? E não foi diferente agora. O Galo se classificou, vem para jogar com o Vasco São Januário, vem embalado aí. É um time melhor que o Vasco, mas em casa o Vasco tem que jogar com raça, disposição, a torcida apoiando. E volta aqui naquele tema que eu falei lá em cima, né? Tem uma polêmica aí de público zero, arquibancada zero. Isso aí não há o menor cabimento, né? O Vasco em casa fica menos fraco que fora, e em casa tem que ter seu público. Não adianta o fator casa, né? Se gostou dos comentários, inscreva-se aqui no canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando for ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.